Olá, pessoal do Já Passei Educação. Olha eu aqui, professor Fabinácio, trazendo para vocês mais uma análise digital, mais um concurso e, claro, os cursos do Já Passei para esse concurso que é numa cidade maravilhosa, né? Eu gosto da banca, que é a Vunesp, e também a cidade, gente. É show de bola. E é uma remuneração legal também, né, nesse concurso aí. Então, é importante você prestar muita atenção nesse vídeo, porque nós vamos falar do concurso de Ilhabela. Olha que beleza, hein? Você dando aula lá na Ilhabela, cidade de Ilhabela, estância balneária, uma beleza. E quem vai fazer esse concurso é a nossa conhecida Fundação Vunesp, né? Então você tem aqui o endereço eletrônico da Vunesp, concurso aí com validade de 2 anos, né? Os aprovados, eu sempre explico isso, gente, concurso é para efetivar, processo seletivo que é temporário. E quando fala 2 anos, é que 2 anos é a lista de validade, né, para chamar durante esse período, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, tá? Mas aí que é para vagas efetivas, né? Vai fazer estágio probatório, tudo certinho, lá na bela cidade de Ilhabela. Então, você vai ter o curso de professor de educação básica 1, PEB 1, né? 14 vagas, 2 para PCD, total 16 vagas. Licenciatura plena em pedagogia, olha o salário, 5.581 por 30 horas semanais, tá bom, né? Assim, comparando, né, com outras cidades, né, um bom salário aí. E aqui, professor de educação básica, educação inclusiva, uma vaga, aí tem que ter licenciatura plena em pedagogia, com pós-educação especial, né, educação inclusiva, com carga mínima de 600 horas, hein? Então, presta bastante atenção na carga horária aí. 6.153 por 30 horas. E tem o professor de educação básica, PEB infantil, que também vai ter curso aqui no Já Passei. Eu vou deixar depois um link aí para vocês, tá? 12 vagas, duas, né, para PCD, total aí de 14 vagas, né? Licenciatura plena em pedagogia, salário de 5.581, 30 horas semanais. Aqui a gente tem 10% de vagas para candidatos com deficiência. Tem ainda, né, os valores, o vale alimentação de 550 por mês e vale refeição de 40 por dia trabalhado. Olha só aí, se você trabalhar 20 dias, faz as contas, 20 vezes 40, né? Daí quanto? R$ 800, é isso mesmo? É R$ 800. Então, é um salário interessante, né? Com vale alimentação de 550 e um vale refeição aí interessante, né? Então, o vale será concedido aos servidores empregados que exerçam jornada de trabalho igual a 30 horas e jornada diária superior a 6 horas, tá? Então, precisa ter também esses condicionantes aí para você ganhar o vale-refeição. Então, mais atenção aí. E aí eu queria voltar aqui, ó. Nós vamos ter o curso de PEB 1, né? Aqui o curso de educação infantil. E qual é a maior dificuldade de um aluno estudar, da pessoa que faz concurso? São os conteúdos, né? Ela organizar os conteúdos e tal. E tudo isso aqui você já tem no Já Passei. Você vai ter as aulas, você vai ter lá os conteúdos, você vai ter questões. Então, isso te facilita muito. O que você vai ter que organizar? O seu tempo de estudo, né? Ali, que vídeos você assistir, anotar e tal. Mas o material já vai estar ali disponível para você. E aonde a gente perde muito tempo? Procurando material, procurando livro da bibliografia. E você vai ter isso aqui no Já Passei. Então, vai te facilitar muito, né? As inscrições, você tem que conhecer, né, as normas legais do edital. E eu falo, gente, conhecer o edital é o primeiro passo para aprovação. Eu canso de receber perguntas de gente falando assim, você não vai fazer a lei tal? Você não vai fazer a lei orgânica do município, o estatuto, não sei o quê? Aí eu olho o edital, nem está lá esses itens. Às vezes a prefeitura não cobrou esses itens e a pessoa quer estudar.
Ah, é porque eu fiz outro concurso e caiu o estatuto do município, mas nem sempre cai. Né? Por isso que a gente precisa ler, principalmente essa parte dos conteúdos. Se você tiver o curso, aí está tudo resolvido, né? Então vamos lá, ó, né? Você precisa atender as seguintes questões, ser brasileiro, né? Para poder aí ele ter idade mínima de 18 anos, encontrar-se em gozo nos direitos políticos, CPF regularizado. Isso, quando você passar, você tem que atender essas condições, né? É para posse, tá? Então, eu tenho 17 anos, eu posso fazer? Sim, né? Eu estou com um probleminha ali no meu CPF, né? CPF regularizado, gente, não é tô com problema no Serasa, tô devendo, não é isso. CPF regularizado é o seu CPF ativo, tá? As pessoas que, por exemplo, deixam de declarar imposto de renda durante um tempo, o CPF acaba sendo bloqueado, certo? Encontrar-se no dia cumprimento das obrigações militares, né? E no caso, o sexo masculino, não registrar antecedentes oriundos de sentença transitada em julgado, tá? Então, quando você foi condenado, e demonstrar em saúde, em exame de saúde admissional, aptidão para o exercício do cargo, né? Então você precisa estar também com a sua saúde em dia, ter o diploma, claro. Mas eu não acabei a faculdade, mas se no dia da posse você tiver concluído, ok, né? Aposentadoria, se você já tem uma aposentadoria de professor, você pode ter outro cargo, né? Pode acumular até dois. Eu tenho duas aposentadorias. Aí não pode, deixa para os outros também. Declaração de não ter sido emitido ou exonerado, né? Então, sua situação aí tá ok com relação a não ter sido demitido de nenhuma prefeitura aí por problemas. Certidão da quitação das obrigações eleitorais, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Militar, e tem atestado para todo lado aqui, né? De crime estadual, crime federal, CPF no e-social, comprovante da vacina Covid, esquema vacinal completo. Professor, então tem que ter? Sim, tem que ter, tá? Então você precisa atender isso aí, né? Mas eu não quero e tal, mas está no edital. E quando você aceita participar, você precisa atender às regras do edital, certo? Tudo bem, gente? Então não vamos, né? O edital é a regra do jogo, sempre lembrando isso, porque as pessoas precisam ter ciência disso, né? Então, se você vai ter até a data da limite para comprovação para cumprir essas exigências na posse ali, né? Então, deve ser comprovado mediante a apresentação dos originais, certo? Nesse concurso, o candidato pode se inscrever para mais de um cargo. Então, você pode aí fazer mais de um cargo pagando as inscrições. Só que, o que acontece? As provas serão no período da tarde. Então, mas eu quero fazer duas inscrições porque eu quero ver a que tem a menor concorrência. Né? Você pode fazer e aí no dia que você comparecer, vai valer que você compareceu, tá? Mas não dá para fazer PEB 1 e educação infantil, porque é no mesmo período, certo? Então você vai ter que escolher uma, infelizmente, né? O candidato poderá realizar mais de uma inscrição sob sua inteira responsabilidade, cientificando que somente haverá a possibilidade de realização de uma prova, no caso das serem agendadas em horário distinto. Por enquanto, está tudo no mesmo período. Aí vai que muda, né? A prova está a inscrição a partir do dia 21 de março, às 10 horas. Então, se esse vídeo estiver no ar antes, né? Aí você, calma. Entrei lá no site, não vi. É a partir do dia 21 de março até o dia 21 de maio, às 23 horas e 59 minutos, né? Você não vai deixar para a última hora, exclusivamente pela internet, no site da VUNESP. A VUNESP é tudo pelo site, gente, tudo pelo site. Onde é que eu vou saber onde eu faço a prova? No site da VUNESP, é sempre pelo site da VUNESP. E aí você vai localizar o link, né? Então, é aquilo que eu falei.
às vezes o vídeo vai um pouquinho antes para o ar e tal. Esse é no dia 21, então calma lá, segura. Se já passou do dia 21, você vai ver lá no site. Lê na íntegra o edital, cadastrar sua senha, né? Se caso você já tenha feito com outros concursos pela VUNESP, vai estar lá, você já sabe como preencher. Preencher, né, todos os dados solicitados conforme previsto no artigo 440 do Código de Processo Penal, atestando a veracidade de todas as informações. Então, sempre você tem que dar as informações verdadeiras, né? Tem que pagar o boleto custa R$ 98,80 para os cargos, né? São todos esses cargos. Aqui fala até de pagamento em cheque, né? Mas hoje as pessoas nem usam mais cheque, mas se você fizer e o cheque for devolvido, sua inscrição não é, só tem a sua inscrição válida quando o cheque é compensado, né? Então, você vai poder pagar até o dia 21 o boleto gerado você pode gerar o boleto até o dia 21 de maio e pagar até o dia 22, mas não vai deixar para a última hora, né? Paga antes para você ter tranquilidade. Não será aceito pagamento por caixa eletrônico, correio, transferência, DOC. DOC nem existe mais, né? O Banco Central já acabou com o DOC. E essas formas de pagamento não é permitida, tá? E aí, depois que você pagar, você vai checar lá se está tudo certo, se foi pago, se sua inscrição está feita, você vai pesquisar lá na área do candidato para ver se está tudo ok. Se tiver qualquer problema, a VUNESP tem telefone de contato, tem aqui, né, e-mail, enfim, para você, o Fale Conosco, né, perdão, para você falar ali com a VUNESP. Não tem devolução de importância paga, ainda que paga em duplicidade, certo? Então, cuidado. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração do cargo. Olha aí, seja qual for o motivo alegado. Ah, errei e tal, já era. Se você errou, você vai ter que fazer outra inscrição, porque eles não mudam, tá? Ao efetivar sua inscrição, o candidato concorda com os termos que constam nesse edital e manifesta plena ciência quanto à divulgação de seus dados pessoais, né, em editais comunicados relativos a esse certame. Então, às vezes a pessoa fala assim, publicou meu nome lá, aqui no edital, está tudo na regra, né? O candidato que tenha exercido a função de jurado, ele pode apresentar seus documentos e isso conta no critério de desempate. Aí tem que enviar também, por meio de upload, né, esses documentos para que a VUNESP considere isso no critério de desempate, certo? Os documentos só têm validade, nesse caso, para o critério de desempate, ok? E aí vai ser publicada a relação, né, dos documentos que foram considerados. Se não aceitar, você pode entrar com recurso aí nos períodos do dia 24 e 25 de junho, certo? Então, tudo você pode entrar com recurso, né? Depois da publicação, você tem aí 2 dias para entrar com recurso. Então, se você precisar alterar algum dado cadastral, você vai lá no Meu Cadastro da VUNESP e faz essa alteração, certo? Então, tudo isso. Bom, aí aqui novamente reforçando a informação, né, do boleto bancário, enfatizando bastante essa questão. Inclusão do nome social, pessoa transexual travesti pode solicitar também via site, né, via site da VUNESP, sempre pela VUNESP você precisa solicitar, tá? Se não solicitar, não tem como. Solicitação da isenção da taxa de inscrição, o candidato pode solicitar, desde que, aí tem a Lei 80 de 2001, pode ser concedido o candidato de isenção, desde que seja comprovadamente desempregado e seja morador de Ilhabela há no mínimo 2 anos. Professor, então é só para moradores de Ilhabela? Sim, só para moradores de Ilhabela. Então você de Ilhabela, né, pode pedir isenção desde que esteja desempregado, né? Então é isso aí. Se você está lá empregado, não pode pedir. Aí você vai mandar o comprovante de residência,
mínimo 2 anos, pode ser sua conta de água, energia, telefone, contrato de locação, declaração de imposto de renda, qualquer documento aí que prove, né, que você já mora lá. Se você morar com o seu parente ou responsável, né, o comprovante de residência tem que vir com a declaração informando o grau de parentesco, o nome, junto com a indicação de 3 testemunhas, tendo RG, CPF e assinatura, tá? E também a carteira de trabalho, né, para provar lá que você está desempregado. Veja, se você prestar qualquer informação falsa e for descoberto, eu passei no concurso, o concurso foi homologado, eu estou lá tomando posse e descobriram que eu dei uma informação falsa para conseguir a isenção. Você perde, né, o cargo. Por quê? Você não deveria ter tido um benefício, enfim, isso te dá um problema, você vai responder por falsidade ideológica, conforme o Código Penal. Tá? Então, nunca preste uma informação que não é real, certo? Então, você vai poder solicitar aí no período de das 10 horas de 21 de março até as 23 horas e 59 minutos do dia 22. É bem rapidinho o período de inscrição. E aí eu sempre falo, né? Às vezes você assistiu o vídeo, já passou essa data. Porque às vezes as pessoas, né? Quando a gente fala na internet, a gente tem que ler isso. A gente fala para a gente que assiste antes, gente que assiste depois. Vai falar, já passou, né? Então, do período do dia 21 de março, às 10 horas até às 23h59 de 22. Aí você tem que mandar toda essa documentação aqui, localizar lá, inscreva-se, informar e-mail, CPF, cadastrar senha, fazer toda e mandar os documentos em via digital, né, até 500 KB, extensão PDF, PNG, JPG ou JPEG, tá? E aí, claro, se por acaso for indeferido, você vai poder entrar também com recurso, certo? Com recurso, caso sua inscrição, pedido de isenção seja indeferido, ok? Então, sempre ali pelo site, olha aqui, né, você vai poder ali, o candidato que estiver indeferido e queira participar, ele pode participar normalmente, certo? Não foi indeferido o meu pedido, ele pode participar normalmente. Candidato que não seja pessoa com deficiência, mas que necessite de condição especial. Professor, o que é isso? Às vezes a pessoa sofreu um acidente, né? Quebrou lá o braço, enfim, e ela precisa de uma condição especial. Ela sofreu um acidente, está ali, ela não é pessoa com deficiência, mas está com impedimentos temporários, né? Ou uma situação temporária. Ela também pode solicitar essa condição especial para a Vunesp. Só que aí tem que solicitar antes, certo? Via site, informar isso e o que você precisa, né? O que você precisa lá para fazer a prova, certo? Candidata lactante também, né? Ela precisa, ela pode amamentar a criança, mas ela precisa levar um acompanhante maior de idade e submeter-se a todas as regras do certame, tá? Então, no momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal, sem a presença do responsável pela criança e sem os materiais da prova, né? Não haverá compensação de tempo. Então, o tempo de amamentação ele não é considerado aí, né, para compensação. Participação da inscrição da pessoa com deficiência, aí sempre tem que ser aquelas deficiências que são reconhecidas por lei, e aqui traz todas elas. Aqui em Ilhabela são 10% das vagas reservadas, normalmente nos outros concursos são 5%, aqui são 10%, e tem que obedecer aí rigorosamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência e todas as leis em relação à pessoa com deficiência, né? Tem que entregar o laudo, tudo pela internet, certo? E aí você vai informar qual a sua deficiência, né? Vai estar lá no laudo, no CID, enfim, deficiência visual, candidato cego, aí vai precisar, por exemplo, de uma prova em braille, né? E aí vai precisar aí
de um fiscal designado para essa finalidade. Aí, o candidato que for usar tem que levar o reglete, a punção, né? Pode-se utilizar do soroban, aí candidato de baixa visão, para pedir uma prova ampliada. Então, todas as deficiências aqui listadas, né? Candidato que precisa de intérprete de Libras, o deficiente físico que precisa de mobiliário adaptado, ou auxílio no manuseio e transcrição das provas, tudo aqui você pode solicitar, só precisa informar a VUNESP e mandar por e-mail não, pelo site, tá? Para que você possa ter aí o atendimento que é necessário. As fases e as provas, aqui parte importante, olha, os 3 cargos aqui, então nós temos lá uma prova objetiva, que tem língua portuguesa, 12 questões, matemática, 8 questões, legislação municipal, 5 questões, tá? Então, cai legislação municipal. E 25 de conhecimentos específicos. Ainda tem uma prova dissertativa, que é um estudo de caso, né? Então, o que é o estudo de caso? Vai apresentar lá uma situação, né, da educação que está acontecendo e vai pedir para você dissertar sobre aquilo. Por exemplo, um caso de bullying, né? Então, vai narrar lá, né? Olha, aconteceu isso e tal, o que o professor, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, com base, né, no autor tal, o que você faria? Né? Então, aí você vai dissertar, sempre lembrando que quando a gente fala de prova dissertativa, existe uma regra, né? E aí precisa seguir todas as regras de uma dissertação, tá? Então, a prova ela é para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, certo? Visando avaliar o conhecimento geral do candidato. Ela será elaborada de acordo com o conteúdo programático, 5 alternativas cada, sendo apenas uma correta, para padrão VUNESP, né? A duração da prova é de 4 horas, tem aí a prova de caráter dissertativa, tá? Que é de eliminatória e classificatória, que é dentro dessas 4 horas, tá? E tem a prova de títulos, né? Que é exclusivamente classificatória. Ah, eu não tenho título, tem problema? Nenhum, você pode, não tem problema nenhum. O que elimina é a objetiva e a dissertativa. Título não elimina, título é só classificatório. As provas serão aplicadas na cidade de Ilhabela, depois você já pode pegar até uma prainha, né? É à tarde, dá para ir de manhã, dar uma volta na praia, hein? Super relaxante e tal. Bom, a aplicação pode ser, se não tiver espaço lá em Ilhabela, né? Isso muito provavelmente pode acontecer, porque eu acho que o número de inscritos será grande. Você pode fazer em municípios vizinhos, então São Sebastião, Caraguatatuba, porque de repente não comporta. Lembrando que Ilhabela, né, é uma cidade bem bonita, mas acredito que a demanda para esse concurso será alta. Por quê? O valor de salário é bom, né, parado, a cidade é bonita, né, muita gente quer morar na praia e tem lá os benefícios, né? Vale refeição e tal. Bom, se houver necessidade de alteração de data ou prova, isso a VUNESP vai informar. A convocação será sempre por meio de edital, e aí vai ser divulgado ou no site da prefeitura, né? E também no site da VUNESP, o local de prova, né? E aí não pode alegar qualquer espécie de desconhecimento. A VUNESP não vai mandar a cartinha para você e tal, você tem que olhar o site, tá? Está escrito aqui. Caneta esferográfica de cor preta, lápis preto, borracha macia, né? Documento com foto sempre, RG, Carteira Nacional de Habilitação com foto, pode ser o passaporte, pode ser a carteira de trabalho, certo? Tudo isso. E também é aceito aqui o e-título, tá? Os documentos digitais. Só que o documento digital, gente, você tem que abrir no aplicativo, não é print, tá? Já vi gente brigando lá e estava errado, porque está no edital.
Não é print. Não adianta eu printar o título e mostrar. Eu tenho que abrir no aplicativo. Por isso eu recomendo. Leve seu documento físico, filho. Eu sei que você gosta de ser moderno, né? Eu também gosto. Mas aí vai que lá em Ilhabela o sinal não pega, você não consegue abrir o aplicativo. Você foi dar uma voltinha na praia, o seu celular caiu na água, molhou e não liga, e você só está com o documento digital. Gente, tudo pode acontecer, então é melhor a gente garantir. Né? Garanta, leva o documento físico, tá? Bom, somente será admitido na sala o candidato que apresentar desses documentos. E aí, se tiver problema, você já vai ficar aí chateado, decepcionado se você foi eliminado porque não apresentou o documento, né, gente? Então, caso, né, se tiver um roubo, você foi roubado, e isso aconteceu há menos de 30 dias, tudo bem. Aí você vai levar o registro de ocorrência lá, o BO, né? Agora, se já faz mais de 30 dias, aí não, né? No máximo 30 dias, tá? Anteriores à respectiva realização, o BO, né? Se passou mais tempo, não será admitido o candidato que chegar após o fechamento do portão, não tem segunda chamada, não pode se ausentar, né? Se alguém quiser fazer uma reclamação, sugestão, deve procurar a sala da coordenação, não é ficar tumultuando na sala de prova, né? Então, muito cuidado com isso. Dados pessoais também, né? Não é permitido qualquer consulta a códigos, livros, manuais, protetor auricular, boné, óculos de sol, relógio de qualquer tipo. Eu canso de ver gente brigando. Ai, mas meu relógio é normal, ele é analógico, tem nada a ver, né? De ponteiro, tem gente que fala assim. E aí, gente, não tem, não pode. Nem aquele relógio lá de bolso lá que abre assim, né? Não pode, tá? Não pode, certo? E aí, se tiver o celular, né, desligá-lo, retirar sua bateria, cuidado com os alarmes que tocam, porque assim, se tocar, gente, você pode ser eliminado. Ó. Os aparelhos devem ser desligados, lacrados, bem como seus alarmes desabilitados. Eu já vi gente ser eliminado por causa disso. Né? Então, muito cuidado, certo? A Fundação VUNESP poderá, no transcorrer, efetuar vistoria com detector de metal, né, no banheiro, enfim, quando você vai no banheiro. Então, muito cuidado para você não cometer nenhum erro aí, certo? Não pode se ausentar sem autorização do fiscal, você tem que desligar os aparelhos, né? Se você se comunicar com outro candidato já iniciado a prova, pode ser eliminado, não pode fazer anotações de locais que não sejam fornecidos pela VUNESP, né? Lançar mão de meios ilícitos, não devolver a folha para o fiscal, o caderno de provas. A VUNESP sempre disponibiliza o caderno de provas no site, depois para você entrar com recurso, se for o caso, em alguma questão. Não pode portar arma, né? Ainda que possua o porte ou autorização. Durante o processo, tem que não atender a qualquer disposição desse edital, pode ser eliminado. Se perturbar, pode ser eliminado. Se agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe, pode ser eliminado. Aquela pessoa que gosta de causar, né, bate boca, aí pode ser eliminado, viu, gente? Retirar-se do local antes do tempo mínimo de permanência, né? Existe um tempo mínimo, e fotografar, filmar, registrar, qualquer coisa não pode. A prova objetiva dissertativa está marcada para o dia 21 de julho de 2024, né? E estão colocadas aqui no período da tarde, e aí você tem que observar tudo isso, certo? Se tiver algum problema, você não constar ali no edital para convocação, é importante você entrar em contato com a VUNESP. Sempre procure saber isso antes, tá, gente? Para não ter nenhum tipo de problema. Olha, a duração da prova 4 horas e o tempo de permanência mínimo 3 horas, né? Tem a dissertativa, então levam aí um tempinho. Os 3 últimos candidatos, eles têm que sair juntos da sala por conta de assinar lá, né? Lacrar as provas, enfim, assinar.
assinar o envelope lacrado, né? O gabarito será publicado no segundo dia útil subsequente. Então, guarda a ansiedade, né? Porque passa um dia da prova, cadê o gabarito? Cadê o gabarito? Está no edital, gente. É segundo dia subsequente. Aplicação da prova objetiva e dissertativa, vai receber lá a sua folha de resposta, caderno de questões, muita atenção na hora de preencher os alvéolos lá, né? As alternativas para você não errar, se rasurar, se rasgar, se danificar o cartão de resposta, já era, tá? Prova dissertativa, todos os cargos têm que observar atentamente o que está no edital, certo? Para você não cometer erros. Então, o candidato deve assinar única e exclusivamente no local destinado. Tem um local lá que você tem que assinar. É só naquele local. Você não pode, na sua prova lá, que vai ser corrigida, ter qualquer sinal, marca, rúbrica, assinatura, nome, porque aquela prova ali, ela vai só com código. Então, quem corrige não sabe de quem é aquela prova, para garantir a lisura do processo, né? Não pode usar corretor de texto, caneta marca-texto ou qualquer outro material, porque isso pode ser nota 0, tá? Se você usar. Prova dissertativa, caneta tinta preta, né? Caneta de tinta de outra cor poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que a nitidez do texto poderá ficar prejudicada ao se digitalizar a prova para correção, né? Porque às vezes tem pessoas que corrigem que são de outros locais, então elas recebem essas provas para corrigir e elas são digitalizadas. Então é importante, né? Então cuidado com isso, né? Então tem ali uma folha de rascunho para você fazer o rascunho da dissertação e depois passar para o original. O tempo é de 3 horas, né? Então você só pode se retirar após esse tempo, tempo mínimo, para que você possa sair. E tudo, caderno de prova, você só leva ali o gabarito que a VUNESP te fornece para você marcar as respostas lá e levar. O gabarito definitivo fica, e tem um para você levar, né? Para depois você conferir. Bom, convocação e aplicação da prova de títulos. Vai ser convocado para a prova de títulos candidatos mais bem habilitados, né? Então, o envio de títulos é de responsabilidade do candidato, vai ser sempre no formato digital e o candidato deve entregar seus títulos ali de acordo com as instruções do edital, certo? Seguindo aí as normas do edital, ok? Então, tem lá curso de pós-graduação, tem que ser reconhecido pelo MEC, curso de mestrado reconhecido pelo MEC e ter todos esses documentos serão enviados via digital. Curso de mestrado, doutorado, né? Tem que mandar ali todos os documentos, observar os tamanhos, que é até 1 mega, certo? E aí você pode mandar os títulos no período previsto de 21 a 28 de agosto. Então, somente aqueles candidatos que forem, né, tiverem uma condição melhor de classificação, vão mandar títulos. Tanto é que a data é de 21 a 28 de agosto, tá? Então, vai acessar a VUNESP, enfim. Então, você tem que se preocupar agora, primeiro, é passar na prova, né? E aí, depois, você se preocupa com os títulos, ok? Vamos combinar assim? Senão, você já vai ficar se preocupando e aí não adianta. Julgamento das provas, né? A prova tem de 0 a 100 pontos, ok? E o candidato que tiver nota igual ou superior a 50 pontos está habilitado. O candidato não habilitado, ele é excluído do concurso. E aí vamos para a prova dissertativa estudo de caso. Ela também é eliminatória, né? E classificatória. E ela vai de 0 a 40 pontos. Se você tiver nota igual ou superior a 10 pontos, está habilitado. Ah, eu tirei 50 pontos na prova objetiva, mas na dissertativa eu tirei 5. Eu estou eliminado, tá? Estou eliminado. Então, olha só, olha só, para cada cargo
será corrigida a prova de todos os candidatos mais bem classificados, né? Então, aí tem um outro filtro aqui. Por exemplo, são 100 candidatos de PEB 1, 100 primeiros que vão ter a prova dissertativa. E o restante, professor? O restante está eliminado. Ah, mas eu tirei mais de 50 pontos. Então, o primeiro filtro é você tirar no mínimo 50 pontos para ser habilitado. Aí tem o outro filtro, que é a ampla concorrência. Se você não tiver entre os 100, já era, né? E o PEB 1 entre os 70 e o Educação Infantil entre os 100. Tá? E aqui é os PCDs 10, né? Tem que ser os 10 primeiros, os 7 primeiros e os 10. Se você não tiver entre os 100, sua prova dissertativa não será corrigida, porque você está eliminado. Ok? Está escrito aqui, ó, será corrigida de todos os candidatos mais bem classificados, né? E aqui vai se empatar lá na 100ª posição aqui, vai corrigir os empatados também, ok? Então, é essa a regra do jogo. É importante entender a regra do jogo. Ó, na prova dissertativa, espera-se do candidato coerência, coesão, ser bem articulado, né? Então, o candidato vai ter que escrever tudo isso aí, ok? Certo? Importante aí essa parte da dissertação. Se você fizer algumas coisas, por exemplo, assim, apresentar uma resposta inadequada, né? Apresentar nome, assinatura, marca, sinal, apresentar sinais de uso de corretor, tudo isso vai zerar a tua prova, certo? Se estiver faltando folha, se estiver em branco, apresentar textos sobre formas não articuladas, desenho, número, palavras soltas, letra ilegível, texto definitivo fora do espaço, fazer cópia de texto, né? Você decorou um texto e colocou lá, não pode, tá? Então, o texto não escrito será considerado que estiver radurado, foi ilegível, for escrito em língua diferente da língua portuguesa, estiver fora do espaço destinado ao texto, for escrito a lápis. Será excluído do concurso o candidato ausente na prova objetiva, o candidato não habilitado nos termos dispostos desse edital, o candidato não habilitado na prova dissertativa e o candidato que não cumprir as regras do edital, né? Aí, novamente, a prova de títulos, ela tem 5 pontos. Para você chegar lá, você tem que passar na objetiva, estar entre os 100 primeiros, né, para você poder entregar seus títulos, senão não adianta. Então, doutor, né, vale aí 2,5, você pode entregar um título. Mestre, vale 1,5 e aquela pós de 360 horas, você pode entregar 2 junto com o histórico aqui, ela vale meio ponto e isso soma, você pode entregar 2, somando aí 1 ponto, tá? Então, é isso que você pode, certo? Então, é essa a questão dos títulos, tá? Para você, né, fazer. A pontuação final é a nota da prova objetiva, mais a nota da prova dissertativa, mais a prova de títulos. Os critérios de desempate, sempre respeitando o Estatuto do Idoso, quem tiver mais de 60 anos, depois conhecimento específico, língua portuguesa, matemática, legislação, dissertativa, títulos, os que têm idade inferior a 60 anos e depois também aqueles que têm a função de jurado, né? Caso haja empate. Lembrando que naquela lei de 100, os que tiverem empatados vai ser corrigido, né? Então você vai ter uma lista com todos os candidatos de ampla concorrência e vai ter uma lista PCD, ok? Recurso, né? Sempre depois da publicação você tem ali os 2 dias normalmente, né? Úteis para entrar com os recursos. Lembrando que recurso é sempre individual, sempre muito objetivo, para que você não possa ser indeferido. Então, se você xingar a banca, desrespeitar a banca, né, não tiver fundamento e tal, eles nem vão analisar o seu recurso. Tá? Recurso coletivo não é permitido também. Então, muita atenção com isso. Vagas e convocação, né? Importante aí, porque todo mundo quer ser convocado, certo? Todo mundo quer ser convocado. É claro que a convocação você vai pensar depois que você foi aprovado, né? Então,
mas é importante para você ter aí já, saber, né, o que solicita, para quando você for lá convocado, o que você tem que entregar, quais são os documentos, está tudo aqui já. Então, se você está confiante, já vai providenciando os documentos. Brincadeira, vai estudar, né, primeiro, tem a avaliação admissional, né, os exames que você vai fazer, para poder aí, né, provar que você tem boa saúde, enfim. As disposições finais, aqui os endereços e tal, e vamos para a parte importantíssima aqui, que é os conteúdos, né? Então, aqui as atribuições, né? Inscrição de especialidade, onde você vai trabalhar, educação básica vai ali nos anos iniciais, né? Enfim, educação infantil, aqui, aí todas as explicações. Aí o conteúdo programático, né, da VUNESP, língua portuguesa, aquele clássico, leitura, interpretação, sentido figurado, pontuação, classe de palavras, substantivos, concordância verbal, colocação pronominal, crase, matemática também, situações, problemas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, máximo divisor comum, mínimo múltiplo, porcentagem, razão, regra de três, teorema de Pitágoras, média aritmética, noções de geometria, e tudo isso você tem no curso aqui. Aí você tem a legislação municipal, né? Você tem o Estatuto dos Servidores de Ilhabela, certo? Que traz ali, né, as leis ali do funcionalismo público e tal, e você tem também a Lei Municipal 1327, uns artigos aqui selecionados, tá? Então, não são todos os artigos, é o 2, o 5º, o 7º, o 8º, né, descritos ali. E os conhecimentos específicos, nós vamos ter aqui direito da educação, função social, gestão democrática, tendências pedagógicas, né? Professor polivalente, projeto político-pedagógico, trabalho escolar, alfabetização e letramento, educação em matemática, cultura digital, legislação educacional e educação integral. E aí, né, nós temos aqui os autores, isso que facilita muito quando você tem um curso, tá? Tornar a educação inclusiva, do Mel School, né? Eu sempre tenho dificuldade de falar. Tornar a educação inclusiva, né, do Timothy, o Ocimar Alavés, a Organização do Ensino Fundamental em Ciclos, que é um artigo que está na Revista Brasileira, Maria Carmen Silveira Barbosa, Culturas Escolares, Cultura de Infâncias e Familiares, que também é um artigo, Maria Vitória Benevides, Educação para a Democracia, também é um artigo. Então, são textos clássicos que sempre caem nos concursos da VUNESP, né? Metodologias ativas, né? Da Neuzi, que também é um artigo, As 100 Linguagens da Criança, também, Eduardo Caroline, Sucesso e Fracasso Escolar, uma questão de gênero, da Marília Pinto Carvalho, Escola Pública de Tempo Integral, Racismo e Antirracismo, também um texto bem bacana, e também um artigo. Emília Ferreira, um clássico, reflexão sobre a alfabetização, afinal, o que os bebês fazem no berçário, do Paulo Fock, multimodalidade na alfabetização, né? Esse uso da leitura escrita digital, um texto também interessante, né? Esse é um pouco novidade na VUNESP. Didática, embates contemporâneos, Paulo Freire, professora Cintia Não, escolarização de jovens e adultos, do Sérgio Haddad, esse que é um clássico, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, está até aqui atrás de mim, esse livro, Teorias Psicogenéticas em Educação, Estudo do Meio, né? Geografia, Maria Teresa Egler-Mantuan, Diferenciar para incluir ou para excluir uma pedagogia da diferença, o texto do Moran, Metodologias ativas, o Antônio Flávio, que é o texto Indagações sobre o Currículo, também um clássico, Antônio Nova, Professores, Imagens do Futuro e Presente, da Panisa, Ensinar Matemática, do Vitor Para, Escritos sobre Educação, então aqui os capítulos, a gestão e educação ante as exigências da qualidade, autonomia escolar, enfim. A Lúcia, esse texto aqui é Alfabetização Científica, Jussara Hoffmann, né, que é clássico também, aí, Práticas Avaliativas,
conhecimento e transmissão cultural, letramento e alfabetização, projeto político-pedagógico e o diálogo entre ensino e aprendizagem da Thelma Vaz, tá? Aí tem Constituição, né, os artigos aí, o 6º, o 205, 206, 208 ao 214, o Estatuto da Criança, os artigos 1º ao 6º, o 10º ao 5º, 18º B, 53 a 59, que fala da educação, 131 a 138, que fala do conselho, né? A LDB, ó, e aqui traz os artigos, não tá? A LDB toda, olha que beleza, né? A BNCC, a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Idoso, a Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva, o PNE, né, de 2014, logo temos outro PNE aí, né, que o nosso está vencendo agora. O PNA, né, que é o Programa, a Política Nacional de Alfabetização de 2019, tá? Nós temos a Resolução 4 de 2009 para o atendimento educacional especializado, nós temos a Resolução 4 de 2010 para a educação básica, a 5 de 2009 para a educação infantil, a 7 de 2010 para o ensino fundamental de 9 anos e aqui as diretrizes para jovens e adultos e também as diretrizes nacionais curriculares para relações étnico-raciais. E temos aqui também, né, para a educação inclusiva, aqui vários, a Maria Salete, paradigmas da relação da pessoa com deficiência, são vários autores aqui também, aí já voltados para a educação inclusiva, né? Inclusive aqui está, aí tem as declarações internacionais, que é a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, né, de Jotien, na Tailândia, a Declaração de Salamanca também, e aqui textos para o atendimento educacional especializado, ok? Então, aí bem, aí a legislação também, aí claro, falando aí de várias leis da educação especial também, certo? E aqui tem educação infantil, a prática do professor na educação infantil, os ambientes da aprendizagem na educação infantil, brincadeiras e tal, a questão da formação, aí vai falar de Piaget, Vygotsky, Vallon, desenvolvimento da motricidade, a matemática na educação, o cuidar e educar, o ser, né, o lúdico, o desenvolvimento psicomotor, todos os temas relativos à educação infantil. E aí tem a bibliografia também aqui, né? Educação infantil, da Teresa Ribas, da Ana Mãe, né? Abordagem triangular no ensino da arte e cultura, ele sempre cai nas provas da Unesco, os projetos pedagógicos na educação infantil, da Barbosa, Aprender e Ensinar na educação infantil, da Bacedas, as 100 linguagens da criança, né? Aqui mais um texto aí, falando aí do George Foreman, da Caroline Edwards, a palavra do professor, reflexões sobre a alfabetização, da Emília Ferreira, o universo da sala de aula, da Lúcia Fonseca, Vitor da Fonseca também, cai demais na Unesp, desenvolvimento psicomotor e aprendizagem, a observação psicomotora, a pedagogia da infância, da Júlia Formosinho, Jussara Hoffmann, avaliação mediadora, a Kishimoto, né, que é jogo, brincadeira, educação, também um classe, Jean Lebouche, né, educação psicomotora, didática do ensino da arte, referencial curricular para a educação infantil, do MEC, o desenho na educação infantil, do Florence Merdier, psicomotricidade, do Mer, né? Acho que é assim que fala. O trabalho do professor na educação infantil e métodos, ensinar matemática na educação infantil, Vitor Paro, qualidade do ensino e a contribuição dos pais, da Evelyn Portilho, como se aprende, brincar é coisa séria, brincadeiras para criança de todo mundo, esse livro é bem legal, Lucilene Silva, a matemática na educação infantil, resolução de problemas, Piaget, Vygotsky, Vallon, teoria psicogenéticas em educação, a Teberoski, né, reflexões sobre ensino, o Vallon, né, concepção dialética, e o Zabalza, que é qualidade da educação infantil. E aí, Constituição, a mesma coisa lá do PEB1, né, LDB, Base Nacional Comum Curricular, aqui tem a lei da inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, aqui praticamente as leis se repetem, né,
o Plano Nacional de Educação, o PNA de alfabetização, aí tem as diretrizes da educação básica também e da educação infantil. Olha, o edital é bacana, né? Aqui a declaração para o uso no nome social, certo? Aqui a convocação dos candidatos, né? A lista aqui, os candidatos que serão convocados, incluídos PCDs, e aqui o cronograma, que é importante, né? Então, há todas as datas aqui listadas, certo? Para você acompanhar aí o concurso. Gente, vale a pena? Vale. Né? É um concurso que vale muito a pena. Por isso que eu gastei até mais tempo na análise desse edital. Porque se você adquirir o curso, já vai te facilitar muito a tua vida. E é uma oportunidade. Olha, vão ser classificados 100 candidatos. 100. A possibilidade desses 100 serem chamados é muito grande, tá? Porque o concurso vale por 2 anos, renovável por 2 anos. E a Prefeitura de Ilhabela, normalmente ela renova. Eu estou falando da lista, né? O concurso é para efetivar. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Você vai entrar, vai fazer o estágio probatório, né, de 3 anos. Então, vale muito a pena. Cidade é bacana, de praia, salário bem razoável. Né? Claro que a gente quer que o professor ganhe bem mais, mas comparando, né, o salário com outras cidades, é um salário razoável e tem um bom vale, né, de alimentação e refeição, que também conta, né, na hora das despesas. Então, vale a pena, hein, gente? Quero ver vocês lá em Ilhabela, certo? Aí vocês já reservam lá para mim também um espaço, né? Me convide para ir pela brincadeira, tá, gente? Grande abraço e até a próxima, certo? Quero ver vocês aprovados lá em Ilhabela, tá bom? Até mais.